Meus queridos, o PT ganhou, o Lula voltou, ou melhor, está voltando, e muitas pessoas estão indignadas pela vitória do Lula no Nordeste e estão querendo boicotar o Nordeste, não viajar mais para o Nordeste, né? Porque estão muito chateados por o Nordeste ter sido a única região que efetivamente elegeu o ex-presidiário Lula. Muitas pessoas também estão muito chateadas com muitos comerciantes, criadores de conteúdo, né? E pessoas relacionadas ao mercado capitalista que apoiaram o governo do PT e falam em boicote a esses estabelecimentos, esses criadores de conteúdos, enfim, essas empresas. Isso está certo? Isso está errado? Como nós na direita, nós conservadores, liberais e libertários, pensamos a respeito disso e o que nós achamos efetivamente do boicote, o que o boicote significa. Vamos trocar essa ideia nesse vídeo. Bom, galera, as eleições, elas funcionam aqui no Brasil, diferente de alguns outros países do mundo, como os Estados Unidos, através do maior número de votos. Então, para vencer no Brasil, o candidato precisa ter o maior número de votos. Se ele tiver um voto a mais, ele estará eleito. Nos Estados Unidos, por exemplo, o candidato precisa ter voto na maioria dos estados, ter vencido na maioria dos estados, tá? Se a gente tivesse uma eleição igual às americanas, o resultado poderia ter sido diferente. Apesar que isso também geraria uma complicação para nós da direita, porque o Nordeste, né, que é a nossa região majoritariamente esquerdista, tem muitos estados. Se eu não me engano, o Nordeste tem 9 estados, então sempre seriam 9 estados garantidos para a direita. O que também não nos colocaria numa posição tão favorável, tá? Mas talvez tornassem as coisas um pouco mais equilibradas. Bom, por que lá existem esses votos distritais, né? Os estados lançam, né? O cara tem que vencer na maioria dos estados. Porque os Estados Unidos têm uma política de respeitar muito, né, as particularidades da federação, cada estado. Tanto que o nome dos Estados Unidos do país é Estados Unidos da América, certo? Lá os estados têm muita autonomia. O governador consegue legislar, enfim, os deputados estaduais, eles conseguem criar leis penais só para aquele estado, leis tributárias apenas para aquele estado e coisas do tipo, tá? Aqui no Brasil já não, os estados não têm essa autonomia, tudo fica à mão do governo federal, ou seja, isso dá muita autonomia para o governo federal, dá muito poder, né, ao governo federal, né? Já nos Estados Unidos eles não têm tanto poder, os governadores têm grande parcela de representatividade mesmo nos estados, e os legisladores também estaduais. Então isso muda um pouco a dinâmica das coisas, porque um estado, por exemplo, como Santa Catarina, que é um estado majoritariamente conservador e liberal, muito provavelmente teria um governador liberal e conservador, que botaria uma tributação mais baixa, provavelmente não liberaria as drogas, muito provavelmente também teria um código penal um pouco mais rígido, principalmente para crimes mais bárbaros, como os que eu não vou falar aqui e o assassino que eu também não vou falar aqui, né? E a gente teria estados como Bahia, por exemplo, que são estados majoritariamente esquerdistas, com governadores progressistas, socialistas, né? Que teriam legislações penais muito mais brandas, que teriam provavelmente a legalização do aborto, que teriam provavelmente, né, a legalização das drogas, né? Mas enfim, não funciona desse jeito. Só estou passando esse padrão para vocês entenderem como seria o Brasil se nós estivéssemos diante do sistema eleitoral americano, né? Do sistema político americano, que não é o nosso caso. Então vamos lá. Muita gente chateada porque o Nordeste elegeu o PT, né? E a galera do Sudeste, do Sul, principalmente Centro-Oeste, não estão se sentindo representadas porque nenhum dos estados do Sul, do Centro-Oeste, quase nenhum, né, do Sudeste elegeu o PT. E a galera falou em não viajar para lá e não dar dinheiro, né, para o Nordeste. E assim, gente, o boicote, ele é super justo e aceito dentro do capitalismo. Justamente é o boicote que garante a liberdade e a realidade ao mercado, tá? O que acontece? Nós capitalistas, nós defendemos muito mais o boicote e os resultados de mercado do que políticas estatais, né, que vão definir alguma coisa. Então, se o povo está insatisfeito com um produto, se o povo está insatisfeito com uma empresa, qual é o correto? Que o povo pare de consumir, pare de comprar, de dar dinheiro para aquela empresa.
beleza? Para aquele estabelecimento, seja lá o que for, para aquela pessoa. Justamente porque essa pessoa vai à falência, ela vai ter que melhorar a qualidade, ou melhorar o atendimento, ou melhorar seja lá o que for que o povo quer, para que o povo volte a consumir. Isso é liberdade, e é por isso que o capitalismo garante a liberdade. Porque ninguém é obrigado a comprar nada. O Estado obriga a gente a pagar impostos, o Estado obriga a gente a comprar com estatais ou empresas específicas que o Estado garante, né, monopólio. Mas no capitalismo livre, a gente compra o que a gente quiser, se quiser. A pessoa tem que convencer a gente a comprar, ela tem que seduzir a gente a comprar. Ela não pode vir aqui e tirar nosso dinheiro à força, só quem faz isso é o Estado. Então, em relação ao Nordeste, o Nordeste vive majoritariamente de turismo. É uma região sustentada pelo resto do país, tá? Sustentada principalmente pelo Centro-Oeste com a agropecuária, pelo Sudeste com a industrialização e pelo Sul, pelas suas empresas, pela sua agropecuária também, né? Que é uma região muito mista. Então, assim, eu não estou aqui atacando, pelo amor de Deus, os nordestinos, beleza? Os nordestinos não têm culpa disso. Eu estou falando de um fenômeno econômico regional. Essa é a realidade do Nordeste hoje. É a região mais pobre e, sim, vive às custas de muito dinheiro das outras regiões, tá? Essa é a realidade hoje. Os números da União mostram isso, não é minha opinião. Então, assim, um outro fator que também sustenta muito o Nordeste é o turismo. As pessoas do Sul, do Sudeste e Centro-Oeste viajam muito para o Nordeste. As pessoas do Norte também. A galera do Acre, inclusive, que elegeu o Bolsonaro com uma margem bem grande, viaja muito para o Nordeste. E assim, se o Nordeste vive às custas do dinheiro que é produzido nesses estados, nessas regiões que elegeram o presidente Bolsonaro, ou que pelo menos são majoritariamente contra o Lula, é natural e justo sim que as pessoas dessa região evitem viajar para o Nordeste, evitem ficar dando dinheiro para o Nordeste. A gente não pode ficar sustentando e alimentando, incentivando com o capitalismo, porque o turismo é uma atividade extremamente capitalista, uma região que produz muito pouco, que evolui muito pouco e que está o tempo todo colocando governadores socialistas, governos de esquerda, que está colocando majoritariamente deputados, senadores, um legislativo esquerdista, que está sim sendo fundamental na eleição e na volta de uma das maiores quadrilhas que esse país já teve, um governo esquerdista, socialista. Então sim, fica aqui inclusive minha recomendação, isso é justo, tá? Ninguém é obrigado a viajar para o Nordeste, ninguém é obrigado a dar dinheiro para o Nordeste nem praticar atividades turísticas. Se vocês acham que isso é sim uma forma de reagir ao que aconteceu, tá? Vocês podem reagir dessa forma e devem. Inclusive, a respeito das empresas agora, criadores de conteúdo, como a Natália Arcuri, né? Que ela faz conteúdos de finança, de investimento e fez campanha para eleger o governo do PT. Boicotem. Podem boicotar, tá bom? Isso está previsto no capitalismo, isso é um direito e uma liberdade do consumidor, tá? Isso está previsto no liberalismo, isso está previsto no conservadorismo e no libertarianismo. Isso é uma das melhores ferramentas que nós temos a reagir a essa hipocrisia e essa canalice que está acontecendo no Brasil hoje. Não consumam. É um empresário que defendeu a volta do PT? Não comprem. É um jornalismo completamente parcial que fez campanha e levantou narrativas mentirosas contra o presidente Bolsonaro para poder defender a volta do PT? Não assistam, não deem audiência. Beleza? É um produto criado por uma indústria que está vinculada ou pertence, né, ao grupo aliado dos petistas. Não consumam, beleza? Façam isso. Façam isso, porque isso vai mostrar a nossa força, vai dar prejuízo a eles. Vamos apoiar pessoas que estejam do nosso lado, que sejam aliadas, beleza? Vamos comprar na Van, tá? Quer aprender economia, quer aprender finanças, investimentos, siga o Thiago Negro, siga a Renata Barreto, beleza? Vamos buscar criadores de conteúdos que estejam do nosso lado, que tenham um mínimo de sanidade mental, que sejam contra a censura, tá? Porque muitos desses aliados ao PT vêm junto, tá? Com forte desejo de censura para a direita, querendo calar a nossa boca, estão batendo palma para todos os deputados que estão sendo censurados, tendo suas contas derrubadas, nossos grupos, nossas manifestações, nossos questionamentos. Então não vamos alimentar. O brasileiro precisa crescer, precisa ter inteligência, tá? Se a gente vai gastar dinheiro, se a gente vai movimentar o mercado, se a gente vai viajar, se a gente vai movimentar a economia de alguma forma, vamos movimentar para quem presta, vamos movimentar para quem realmente é a favor do mercado, para quem é a favor do capitalismo, para quem é a favor do dinheiro. Essa gente que odeia o dinheiro, essa gente que odeia o mercado, que quer usar o Estado para regular tudo,
que quer usar o Estado para controlar a vida e a voz das pessoas, elas não merecem um tostão, elas não merecem a nossa atenção, elas não merecem a nossa audiência. Então tudo isso é mais do que justo, é mais do que previsto na nossa ideologia e no nosso sistema capitalista. Usem e abusem, não existe nada de errado com o boicote. Ninguém é obrigado a viajar a lugar nenhum, ninguém é obrigado a gastar o próprio dinheiro com nenhuma empresa, nenhum criador de conteúdo ou nenhum produto que não seja convergente com os seus valores, beleza? Então tenham isso em mente. A única coisa que a gente ainda é obrigado é a pagar imposto, e é por isso que imposto é roubo, e a única coisa que a gente ainda é obrigado é a consumir, por exemplo, energia elétrica de empresas que possuem um monopólio do mercado garantido pelo próprio Estado. Nós não podemos defender isso, nem bater palma para isso, beleza? Agora, o oposto podemos fazer à vontade. Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham entendido o recado e um abraço.